Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para falar em público para aquelas pessoas que são tímidas, têm muita dificuldade. Vou dar algumas dicas de coisas que eu aprendi na faculdade, algumas coisas do colégio mesmo. E assiste até o final, ficou um pouquinho longo, eu sei, mas vale super a pena. Dei dicas preciosas de coisas que eu aprendi, de críticas que eu recebi. E no finalzinho eu vou dar a dica de um vídeo de um cara muito bom, ele dá capacitação de oratória excelente, então fica aí até o fim, vamos lá? Então pessoal, eu fiz até uma listinha de algumas coisas que eu percebi, né, durante minha vida acadêmica, algumas dificuldades, algumas coisas que devem ser evitadas, tanto na minha apresentação quanto na apresentação de alguns colegas, algumas críticas que eu já recebi ao longo do tempo, passar algumas dicas pra vocês, algumas sugestões pra ajudar, porque afinal de contas, eu sei, eu conheço, tem algumas amigas que têm muita dificuldade de apresentar trabalho. Começa a tremer, a suar frio, a ter dor de barriga, passar mal, e isso é uma coisa, gente, que não tem jeito. Tanto no colégio quanto na faculdade, é uma coisa que você vai ter que enfrentar, porque trabalho você vai apresentar na faculdade o tempo todo, falar em público é uma coisa que às vezes você vai precisar de fazer, seja no seu trabalho ou na faculdade ainda mesmo, e isso limita as pessoas, porque é uma dificuldade, uma coisa que elas sentem mal em fazer e a gente tem que conseguir resolver isso, né? Então, vou passar algumas dicas pra vocês. Primeira coisa, pessoal, é a postura. Como você vai se portar diante das pessoas que estão assistindo o seu trabalho. Então, não fica apoiada no colega, apoiada na mesa, na parede, desse jeito assim, muito largadão. Tenta ficar com uma postura direitinho, retinha. Não precisa ficar igual uma estátua assim, reta, mas fica de uma forma confortável, mas sem parecer largadão. E também, gente, não fica que nem uma estátua parada quando você estiver apresentando, não. Vai mostrando, usa o espaço que você tem. Então, aqui atrás está o meu slide, né? Vou até lá, toco na parede onde está projetado para mostrar as coisas. Se você vai usar ponteiro, se você vai usar uma vareta, alguma coisa, mas sempre mostra o slide. Ele não pode ser uma coisa que está ali parada, servindo para nada. Ele tem que ter a serventia. Você não montou o slide? Então usa ele. Mostra aquilo para facilitar a visualização das coisas pelas pessoas. Outra coisa que é importante, pessoal, é a forma como você vai falar. Tem algumas pessoas que são muito tímidas e aí junta que já tem dificuldade de apresentar e falam muito baixinho. E outras que às vezes começam a ficar nervosas e falar muito alto. O que acontece? A pessoa que está assistindo fica meio desconfortável. Então começa a te olhar com uma cara meio feia. E não é porque a sua apresentação tá ruim. É porque a forma como você tá falando não tá legal. Então, tenta manter um tom de voz legal. Nem muito alto, nem muito baixo. Se você é muito tímido ou tem a voz mais baixinha, treina isso pra ver qual é o seu tom de voz, assim, que você consegue manter durante a sua apresentação, legal, sem ficar sem voz na metade do caminho, né? Que as pessoas consigam te ouvir da primeira até a última fileira sem você precisar de berrar. Isso é de cada um, né? Cada um tem que achar o seu tom de voz ideal para apresentar. Outra coisa, pessoal, é que durante a sua apresentação, vamos supor que a minha câmera é uma pessoa que está me assistindo. Evita falar assim, ó, olhando pro vazio, para cima ou para baixo. Você está apresentando o trabalho, mas não está olhando para ninguém em especial. As pessoas, quando estão assistindo um trabalho, elas querem perceber, né, que a pessoa está falando com ela, não é com vazio. Então, se olhar para o professor te deixa nervosa, porque isso é uma coisa que às vezes deixa a gente nervoso, né? Afinal de contas, num seminário, ele que vai estar te avaliando, ou os colegas podem, né, estar te olhando de uma forma ruim, batendo papo, que isso é uma coisa que incomoda bastante. Procura um amigo, uma pessoa que você se sente confortável, né? Que você vai olhar, vai ver que ela tá prestando atenção em você e vai te dar uma tranquilidade, sabe? Tem sempre aquele colega que fica lá olhando pra você, prestando atenção em você, que te dá aquele apoio. Então, tenta sempre olhar pra alguém. Ah, mas eu vou apresentar um seminário, vou fazer uma palestra, eu não conheço absolutamente ninguém. Ok, então não precisa se prender muito em uma pessoa, mas sempre olha pra plateia de forma individual. Olha pra um, olha pra outro, em todos os cantos da sala, não fica só no meio, se movimenta, utilize bem o espaço e olhe para as pessoas que estão te assistindo, pra você também não ficar olhando pro nada, porque é muito desconfortável você estar assistindo um trabalho que a pessoa não tá olhando pra ninguém, ou tá olhando muito pra baixo, ou tá olhando pra cima, é meio esquisito. Isso de aproveitar bem o espaço, pessoal, é uma coisa que a gente tem que ter atenção também.
Teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho com uns amigos meus, a gente meio que sempre faz o mesmo grupo, né? E uma amiga nossa desistiu de apresentar de última hora e a gente teve que pegar a fala dela. Uma outra amiga minha tava tão nervosa que ela começou a ficar mexendo, ela andava pra um lado, ela andava pro outro, ela ia pra frente, ela ia pra trás. E o espaço nosso era pequenininho, a gente não tinha muito espaço. Então toda vez que ela dava um passo pra trás, eu dava também. Ficou um samba do crioulo doido, gente, não deu certo. Pra quem assistiu, devia estar achando muito esquisito. Principalmente porque essa pessoa que ia apresentar é muito tranquila, então assim, ela ficou meio desestabilizada porque ela teve que pegar a fala de outra pessoa e aquilo gerou uma comoção ali entre a gente porque ficou todo mundo se mexendo de um jeito esquisito. Então, evita ficar batendo pé, mexa, tenha, né? Eu sou italiana, né, gente? Vou mexer no braço igual uma louca, né? Mas é uma coisa que eu tô tentando melhorar. Porque a pessoa que fica te olhando, você se mexendo demais, às vezes fica parecendo que você tá... Sabe aquele boneco de posto? Fica meio estranho, né? E é meio incômodo. Eu tinha um professor que dava aula andando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aquilo ia me deixando agoniada, porque eu tenho o costume de acompanhar a pessoa com o olho, né? Onde que ela tá indo, que às vezes a pessoa vai mostrar alguma coisa no quadro e tal, e aquilo me dava agonia. Então, toma cuidado com isso. Tenha o domínio do espaço, não fica parada que nem uma estátua, mas também não fica se mexendo demais, porque, né, não é pra tanto. Uma coisa que é crucial na apresentação, por exemplo, de um seminário, pessoal, é a montagem do slide. Porque durante a apresentação, esse é o material que você vai ter para mostrar o seu trabalho. Então ele tem que ser muito bem arrumadinho, né? Muito bem montado. Isso eu custei para aprender, já teve uma professora nossa que isso a gente vai levar para a vida toda, acho que ela deu aula, sei lá, no quarto ou no quinto período pra gente. E ela olhava assim, ela pediu o slide impresso pra gente, né, mostrar pra ela antes, ela olhava aqueles blocos assim de texto. Ela olhou e falou, muita letrinha, muita palavrinha. A gente riu, a gente brinca com isso, mas foi assim, foi uma frase sábia. Ela saiu cortando um monte de coisa do nosso texto e na hora que a gente reescreveu, deu pra perceber que assim, muito daquilo era encheção de linguiça e não ia servir pra nada, só pra confundir a gente durante a apresentação. Então, quando você for montar, por exemplo, a gente tem o PowerPoint e o Prezi. O Prezi eu não sei mexer muito bem, o PowerPoint é que é o mais utilizado para apresentação de seminários, trabalhos e tudo mais. Ele tem o recurso que chama Smart Art. São bloquinhos, né? Tem de vários tipos, mas você pode montar algumas estruturas e colocar o texto nelas. Então é ótimo, porque te limita, porque se você colocar texto demais fica tudo esquisito, né? Desconfigura. Então vou mostrar aqui pra vocês um trabalho que eu montei tem pouco tempo. Tô querendo dizer que eu sou a maioral nisso não, tá, gente? Mas é que acho que esse foi o melhor trabalho que eu já montei. Porque eu fui pegando todas as dicas, todas as críticas que eu recebi e tentei fazer o melhor possível. E eu realmente acho que ficou ótimo, muito bom pra exemplificar isso. Então, aqui a gente tem o Smart Art. A luz deve ficar meio esquisita, pessoal, porque vai focar aqui, mas é só pra vocês conseguirem ver. Então, ó, ao invés de eu colocar um monte de texto querendo dizer isso tudo, eu sintetizei no Smart Art. Ele ficou assim, pequenininho e organizado. Lembra sempre, pessoal, de colocar uma figura, alguma coisa, pra não ficar palavra demais também no seu trabalho. Aqui, ó, mais uma vez, eu sintetizei usando o Smart Art. Né, aqui. E uma coisa que eu aprendi é você colocar as referências de onde você tirou aquilo. Então, as imagens de onde você tirou, se foi de algum artigo, de algum material, assim. É claro que isso não é todo professor que cobra, não é todo mundo que se preocupa com isso, mas uma boa referência, você mostrar de onde aquelas informações saíram é muito importante, principalmente na faculdade. E um recurso que tem, que eu acho muito bom, é que, sabe quando você tem aquele trecho do trabalho que você tem dúvida, que você tem certeza que vai chegar lá na hora e vai esquecer, aí você anota num papel. Aí chega lá na hora, você tá com um monte de papelzinho na mão, cheio de coisa escrita, você começa a ficar nervoso, aí você dobra, você vira, você mexe de um lado, mexe do outro. E na hora que você olha pra achar aquela informação que você queria falar, tem tanto texto que você não encontra. Vai te deixando agoniado, vai te deixando nervoso. Uma dica é, se o seu professor, né, se as pessoas não se importam que você leve um papel, imprime o seu slide e faça anotações nele, mas assim, anotações pontuais sobre aquilo. Se não, se você não pode levar nada, anota no computador. Aqui no próprio programa, tá vendo? Aqui embaixo você tem esse recurso
de colocar anotações. Então, ao invés de você escrever no papel, você escreve no computador. Não sei se é todo computador que faz isso, mas sempre que eu coloco, né, o cabo para projetar o slide, aqui no meu computador aparece na lateral as anotações. Não aparece para quem tá vendo, né, onde está projetado, mas aparece no meu computador. Não sei se isso é com todo mundo, mas é ótimo, porque se tem algum trecho que eu esqueci, eu olho. Apesar do que, tenta sempre não ficar escravo disso, porque às vezes o seu professor vai pedir pra você colocar num pendrive e projetar no computador dele e nada daquilo vai aparecer. Então, né, tem algumas situações. Uma coisa muito importante, pessoal, é você ensaiar bastante o seu trabalho. Pega o seu slide e ensaia ele de cabo a rabo, de rabo a cabo, a sua parte, a parte do colega. Tenta ter domínio do máximo possível do trabalho que você vai apresentar, do conteúdo que você vai apresentar. Porque quanto mais domínio você tiver, menos nervoso você vai ficar, porque se a pessoa te perguntar alguma coisa, você sabe responder. Claro que em algumas situações não é possível fazer isso, mas quando der, faz. Porque durante esse seu ensaio, você percebe várias coisas. Por exemplo, essa figura tá horrível pra explicar isso, não ficou boa. E tal informação assim, o jeito que eu coloquei aqui não ficou legal, nem eu tô entendendo. Essa parte aqui não ficou boa, não tô entendendo esse trecho. Aí você vai e pesquisa. Então ensaiar o trabalho é ótimo para ver o tempo, o domínio do assunto, se a apresentação tá legal. Outra coisa importante é aqueles efeitos de passagem, sabe? De ficar entrando várias coisas. Porque não necessariamente, né, você vai apresentar, você vai passar o slide. Às vezes outra pessoa vai fazer isso. E aí quando tem muito efeito, fica confuso. Tanto para quem tá assistindo e quem tá passando começa a se perder naquilo e não fica legal. Então, quando você vai passar, com certeza, dá tudo certo. Mas se for outra pessoa, tenta deixar o trabalho mais clean. Sempre colocando fundos mais claros, tomando cuidado para a figura que você coloca, para não distorcer quando ela for ampliada. Nesses efeitos do Smart Art, procura colocar as letras em preto, a menos que a cor for muito escura, né, do quadradinho que você utilizar. Porque se você colocar um fundo claro e uma letra clara, na hora que projetar, fica tudo mais claro ainda. E aí não dá pra enxergar nada, aí você entra em pânico. Meu Deus, não consigo ler nada. Então, tenha atenção nisso. O Smart Art é legal também, essa ideia de colocar pequenas frases, pequenos trechos do texto, ao invés de um texto inteiro. Porque durante a apresentação, vamos supor, você esqueceu uma parte. Ao invés de você ficar, então, aí, para, respira fundo e fala, só um minuto, pessoal, eu esqueci esse pedaço. E olha no texto, olha no seu trabalho. O professor não vai te xingar porque você parou pra ler um pedaço do trabalho, só pra você lembrar. Logo depois que você, né, pronto, achei o que eu queria falar, é isso, aquilo, outro. E você vai virar de novo pra frente, tocar o trabalho pra frente, né, tocar adiante. O professor não vai olhar e falar, leu o slide inteiro. Não, você leu um pedaço que você estava com dúvida. Por isso é legal você não ter muito texto, porque querendo ou não, você acaba lendo quando tá, sabe, na sua direção e aquilo tudo. Quando você for treinar também, pessoal, por exemplo, aqui eu tô sentada na minha cama, tem uma parede pra cá, uma parede pra lá. Eu vou colocar pra treinar o meu computador virado pra cá e virada de costas pra ele. Porque na maioria das vezes é assim que você vai apresentar, com o seu slide nas suas costas. Então não adianta nada você assentar, botar o computador no colo e ficar olhando pra ele, porque não vai ser assim na verdade. Muito fácil, aí você esquece, você olha pro seu colo, tô lendo tudo aqui de boa, tá tranquilo, mas não vai ser assim na hora. E quando você for ensaiar, presta bastante atenção no tempo da sua apresentação. Vamos supor que você tenha meia hora. Tenta terminar em 25 minutos. Para dar pelo menos 5 minutos para as pessoas tirarem dúvida. Mesmo que ninguém nunca pergunte nada, esse tempo é importante, porque mostra que você deixou aquele tempo ali. Você teve domínio do seu assunto, domínio do tempo, não ficou aquela correria, não terminou cravada. Então, isso é uma coisa para você também prestar atenção, o tempo. Mesmo porque se você demorar muito para apresentar aquele trabalho, se não tiver tempo nenhum, né, não tiver um tempo delimitado, chega uma hora que cansa, né, gente? A apresentação já fica maçante, aí ninguém presta atenção mais em você. Durante a sua apresentação, pessoal, quando você tem, né, você faz com um grupo de amigos, você sabe mais ou menos qual é a dificuldade de cada um. Tem gente que não pode começar trabalho de jeito nenhum porque fica muito nervoso, e outros que detestam terminar. Então, conheça bem o seu grupo para você poder dividir bem as coisas. Então, fulano é mais despachado, mais tranquilo, ele vai começar o trabalho. Depois a gente vai colocando o resto.
fulano, você pode terminar, se tem problema com isso, você fica confortável para finalizar a apresentação, para sintetizar tudo? Beleza, então vai ser o último. Porque cada um tem a sua dificuldade. Então pensa, a pessoa já é tímida, tem dificuldade de falar em público e ela que vai abrir o trabalho, vai começar tudo. Não é uma boa ideia. Então conheça bem o seu grupo, se você puder fazer essa seleção, faça, porque já facilita muito durante a apresentação para cada um se sentir mais confortável, mais tranquilo. Durante apresentações, pessoal, tem uma frase que eu odeio, que eu tento evitar ao máximo e que, assim, me dá muito nervoso quando as pessoas ficam falando. É o tal do... Sabe isso aqui? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor. E mais pra frente eu tenho um exemplo ótimo sobre isso. Isso eu acho horrível, porque a pessoa que tá te assistindo cria uma expectativa sobre aquela informação que você vai dar. E aí, se você não corresponde àquela expectativa, fica aquela sensação de que a apresentação não foi tão legal. Então, eu tenho a minha parte, eu vou falar sobre o assunto tal, e eu só vou retomar aquilo mais pra frente. Então, ok, gente, sobre esse assunto a gente vai falar melhor dele mais pra frente, mas tenha certeza que você vai falar melhor dele lá pra frente. Porque se for uma explicação super simples sobre uma coisa, você diz que vai explicar depois, e é uma coisa simples, as pessoas ficam com a impressão de que sua explicação não foi legal, sabe? Então, toma cuidado com isso daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Só usa isso se você realmente for falar melhor sobre o assunto. Ou então, por exemplo, eu vou falar uma parte do trabalho e uma colega vai falar melhor sobre outra, mas eu vou comentar sobre ela no início. Ok. Então, pessoal, é sobre isso, aquilo, outro. Mais pra frente, a fulana vai explicar melhor sobre isso pra vocês, porque a parte é dela e ela vai falar mais sobre aquilo. Não é só uma pincelada naquele assunto que meio que não precisaria de você falar isso, sabe? Porque é importante você usar essa frase se é um assunto que vai ser bem abordado durante o trabalho, e se você não falar aquilo, fica parecendo que você esqueceu, alguma coisa assim, porque se foi você que comentou, por que você não vai falar sobre aquilo? Não, porque você vai falar sobre outro assunto e ele vai ser retomado mais tarde por outra pessoa. Aí ok, mas sei lá, é uma figura que você vai mostrar no próximo slide. Poxa, se você está tratando daquele assunto nesse momento, por que isso só vai ser mostrado mais adiante? Isso é importante durante o seu ensaio. Se você percebe que você o tempo todo tem que falar que mais pra frente não sei o que vai ser visto, será que a ordem dos slides não seria melhor ser alterada? Talvez ficaria melhor. Se você está apresentando no colégio, trabalho, a sua linguagem não importa tanto. Mas numa apresentação, numa palestra ou num seminário na faculdade, toma muito cuidado com a forma como você fala. Evite chamar as coisas de troço, de treco, que negócio ali. Tenta usar uma linguagem mais formal possível. Usar os termos corretos. E principalmente, né, pessoal, toma cuidado com palavrão. Algumas pessoas estão tão acostumadas a falar que não percebe, e isso às vezes fica meio esquisito numa apresentação, num seminário, numa palestra, quando você usa isso. Pode ser visto como você não sabe o termo correto, ou falta de educação mesmo. Isso vai de cada um. Tem pessoas que, falam não estão nem aí, não se importam, mas isso pode ser visto de uma forma não muito legal. Então, toma cuidado com a sua linguagem, com a forma como você apresenta o seu trabalho. Eu vou colocar o link aqui pra vocês verem também o vídeo do Marcelo Pepe. Isso, Marcelo Pepe. Ele dá dicas de oratória e é muito bom. Eu assisti esse vídeo dele, uma amiga minha me passou algumas dicas de um curso de oratória que ela fez, acho que com outra pessoa, e é muito importante, isso ajuda muito. É um vídeo longo dele, tem uns 30 minutos, mas vale super a pena, como se fosse uma aula mesmo. Então, não deixem de assistir o vídeo do Marcelo Pepe. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em curtir. Não deixe de curtir o vídeo, gente. Quando vocês curtem, compartilham, deixam comentários, eu fico super feliz. Dá um estímulo pra continuar gravando. Eu sei que eu não tô colocando vídeo toda sexta-feira, mas infelizmente eu não tô dando conta por causa do meu estágio. É o dia todo, eu fico super enrolada. Fim de semana, de vez em quando, eu tenho que sair também. Tenho que resolver algumas coisas e eu não tô dando conta de produzir conteúdo pra toda sexta-feira. Mas tem post novo no meu blog, se você nunca viu ele na sua vida, não deixa de conferir. Vou colocar aqui o link pra vocês, é mazetd.blogspot.com.br. Eu fiz resenha de uma máscara de cílios muito legal lá, então não deixe de conferir. Curte o vídeo se você gostou, compartilha pra todos os seus amigos verem essas dicas também. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso. Tchau!